Quero saudar a você, meu irmão, com a preciosa paz do Senhor. Quero agradecer a você que está aí. Seja bem-vindo ao canal Aprendendo a Pregar com a Palavra. Se você ainda é inscrito, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu like. Quero agradecer a você que escreveu. Muito obrigado. Queridos, compartilhe esse vídeo e os outros que estão em nosso canal para que ele possa crescer de maneira maravilhosa. Queridos, eu estava lendo hoje o meu livro, O Bem Chamado e Aprovado, e eu me deparei com a página 14 e a página de número 15. Eu estava lendo aqui sobre a convicção da chamada. Mas quando eu me deparei com a página de número 14 e a 15, achei importante e eu quero compartilhar com você essas duas páginas do nosso livro, O Bem Chamado e Aprovado, e quero ler para você do livro de do livro de 1 e 2 Timóteo, no capítulo de número 2 e o versículo de número 9, que diz assim a palavra do Senhor, que nos salvou e chamou com a nova santa vocação, não segundo a nossa obra, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes do tempo do século. Que nos salvou, veja, que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito, Olha, propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes do tempo do século. É como eu falei para você, eu quero passar para você essa página de número 14 e a de número 15 do nosso livro, O Bem Chamado e Aprovado. Estava lendo sobre a convicção da chamada. Mas essa página 14 me chamou a atenção, que tem como título, se você já tem esse livro, e quem não tem esse livro e quer adquirir, eu vou deixar ali, vou deixar depois aí o endereço, e se você quiser adquirir, eu vou deixar meu número do WhatsApp e do QR Code. Se você quiser adquirir, é só pedir e nós vamos mandar pelo correio. Amém, queridos? Você que mora aí no sul do país, Maranhão, São Paulo, Bahia, você que vai assistir, que está assistindo esse vídeo, se quiser adquirir o nosso livro, O Bem Chamado e Aprovado por Deus. Querido, chamado pelo homem. Chamado pelo homem. O homem pode ser chamado por outro homem? Pode, porém a chamada feita pelo homem não terá a devida participação. É só esperar o resultado. É só esperar o resultado. O homem que é chamado pelo homem, irmão, vai dar errado. Olha, o homem, ele só vê o interior. O homem só vê o exterior, mas Deus vê o interior, o coração. Quando nós lemos 1 Samuel capítulo 16 e o versículo 7, você conhece de bem
de cós salteado essa história, que é a história do rei Davi, quando Deus resolveu escolher o rei para Israel. Diz que Samuel queria ungir Abinadab, porém não era Abinadab o homem que Deus tinha chamada. Veja, queridos, que Samuel queria ungir Eliabe, porém não era Eliabe o homem que Deus tinha chamado. Eliabe, Abinadab e Samar tinha qualidades, porém não tinha o chamado. Isso está no capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 8 e o versículo 9. Eles não eram o homem ideal que Deus queria. Por isso Deus advertiu o profeta para não ungir. O profeta, quando se deparou com esses homens, Eliabe, Abinadab e Samar, o profeta viu eles tinham qualidades, porém não tinha o chamado. Não adianta, tem que ter o chamado pelo homem. Mas quando o profeta olhou para eles, e a Bíblia diz que ele disse: esta pedra do seu ungido, Deus repreendeu. O homem pode chamar o homem. O homem pode, o chamado pelo homem, mas o chamado por si mesmo, a página 15, o chamado por si mesmo, o homem chamado a si próprio, o homem não pode ser chamado por si próprio. Não dá certo, dá errado. Vai dar errado, querido. O homem chamado a si próprio, o homem não pode ser chamado por si próprio. Não dá certo, dá errado. Aí eu coloquei aqui, Ló. Ló foi com Abraão. Isso está em Gênesis capítulo 12 e versículo 4. Houve contenda. Ló foi com Abraão, mas houve contenda. Aparta de mim, Jó disse, mas melhor dizendo, Abraão disse para Ló: aparta de mim, não deu certo. Não deu certo a chamada. Não deu certo. A chamada era exclusivamente para Abraão. Isso está em Gênesis 13 e o versículo 1. Não deu certo, querido. A chamada é exclusivamente para Abraão e não para Ló. O homem que não tem chamado de Deus, a sua visão é diferente. Veja em 2 Reis, capítulo 5 e o versículo 2. Depois você lê. Ló só contemplava a campina de Jordão, que era bem regada. Isso está em Gênesis capítulo 13 e o versículo 10. Ló só contemplava a campina do Jordão, que era toda regada. Abraão era o contrário. Ele contemplava Canaã. Veja que Abraão era o contrário dele. Ele contemplava Canaã. Abraão era o contrário. Ele contemplava Canaã. Gênesis 13, 14 e 15. O homem chamado por Deus, ele não visa a vantagem. Todo homem chamado por Deus, ele não visa a chamada. Isso está em Romanos capítulo 1, versículo 14. Depois você lê aí. Em 1 Coríntios 6, 9 e 16. Tem um versículo que eu gosto muito de ler. Coríntios capítulo de número 1. Coríntios
Veja que aqui diz o apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, e o versículo de número 16. 1 Coríntios, capítulo de número 9, e o versículo 16. Veja que aqui diz a palavra, porque se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me impõe esta obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Nós temos, queridos, uma obrigação de anunciar o evangelho, não para se gloriar, como diz o apóstolo, mas ai de mim se não anunciar o evangelho. O obreiro chamado por Deus, ele não visa vantagem. Portanto, essa é a reflexão que eu deixo para vocês que estão aí assistindo esse vídeo. Queridos, não esqueça de compartilhar esses vídeos e outros que tem no canal. Se inscreva, você que está aí, que ainda não é inscrito, que está assistindo esse vídeo, se inscreva no nosso canal, Aprendendo a Pregar com a Palavra. Seja bem-vindo, você vai ser edificado pela palavra. Amém? Essa foi a reflexão que eu tirei do nosso livro, O Bem Chamado e Aprovado por Deus. Se você quiser adquirir esse livro, eu vou deixar aí os meus contatos e o QR Code. Se você quiser adquirir, pode pedir, que o frete é grátis. Amém? Se você quiser adquirir o nosso livro, O Bem Chamado e Aprovado por Deus, entre em contato conosco no nosso WhatsApp e nós vamos enviar esse livro para você. Você adquirindo esse livro, você está nos ajudando a dar sequência ao nosso ministério. Eu sei, querido, que não está fácil, está muito difícil as coisas, mas com a ajuda de Deus e o Espírito Santo vamos vencer. Amém? Se você quiser, se você sentir de Deus, de querer colaborar com o nosso ministério, peça um livro que nós vamos enviar para você.